Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do oitavo ano. Meu nome é professor Danilo de Sacramento, sou professor de ciências de vocês e hoje nós vamos abordar sobre o sistema genital feminino, ok? Capítulo 7, página 208 do livro didático. Capítulo 7, página 208 do livro didático. Vamos lá. Okay? Vocês precisam entender que o aparelho reprodutor feminino depende exatamente de hormônios, ok? Precisam que os hormônios sejam desenvolvidos. Vamos lá para aqui. Pronto. Os hormônios sejam desenvolvidos através de glândulas. Então, vamos lá, aqui é o ovário, aqui, os ovários aqui são os ovários. Você tem as tubas uterinas, útero, okay? E depois vem o canal até o canal vaginal. Então, você precisa entender uma coisa, por exemplo, os ovários. Aqui, os ovários. Você precisa entender que, além dos ovários, existem glândulas também no cérebro, entre outras, que são importantes para a produção de quê? Para a produção de hormônios. Esses hormônios vão controlar de forma que estimula ou desestimula o aparelho reprodutor feminino em produzir os óvulos, ok? O que vocês precisam saber? Muitas pessoas perguntam, né, como é que se forma cada gameta masculino ou feminino, ok? Ou como ocorre o desenvolvimento no corpo da mulher, no caso, o desenvolvimento da criança, né? Como um novo ser humano surge dentro da barriga da mãe. Então, precisamos entender o sistema genital feminino. Ele possui esse par de ovários aqui que eu falei para vocês. Aqui tem um ovário de um lado e tem um ovário do outro, ok? Opa! Aqui ovário, peraí, aqui, pronto. Você tem um ovário de um lado, então você tem um ovário de um lado e um ovário do outro. Você tem os hormônios, né, progesterona e o estrógeno, que afetam as tubas uterinas e o ovário. As tubas uterinas, que são os transportes dos ovócitos do ovário até o útero. Você tem o útero aqui, onde ocorre o que? Geralmente é onde ocorre aqui a fecundação e onde o zigoto se fixa, aqui, formando um novo ser humano. A vagina é um órgão que recebe o pênis durante o ato sexual e é onde ocorre o nascimento de forma natural da criança. No caso aqui da imagem é esta região aqui embaixo, aqui. Deixa eu ver se eu clicar aqui, espero que não tenha problema algum. Da última vez travou. Não, travou não. Ok. Eu vou aqui essa parte de cima, esse de cima aqui, que é a uretra da bexiga, okay? Que fica aqui a bexiga. Aqui em cima, com vários vasos sanguíneos, veja aqui os vasos sanguíneos onde são lançados os hormônios e vindo até aqui para alimentar o útero. Esses vasos sanguíneos, eles também são importantes para a manutenção do canal vaginal, para alimentação e proteção, ok? Veja que é de baixo para cima, né? Então vamos até o livro
didático. Vamos analisar aqui através do livro didático como é esse canal. Aqui você tem aqui a vagina, de baixo para cima, aqui o aparelho reprodutor feminino, a vagina e o espaço, depois vem o útero, aqui, como eu falei, os ovários e a tuba uterina. Faz o contato dos ovários com o útero. Agora vamos lá. Vamos falar do sistema, certo, reprodutor feminino. Então, para falar dele, nós precisamos abordar exatamente a aparência externa dele, ok? Essa aparência externa dele é o órgão reprodutor visto pelo lado de fora, ou seja, aqui nessa imagem é visto de baixo para cima, que é essa região daqui, ó. Essa região daqui vista de baixo para cima. O que acontece? Você tem a região do clitóris, que é onde há o maior acúmulo de corpúsculos nervosos ou nervos responsáveis pela sensação de prazer, e também o local onde há grande concentração desses corpúsculos nervosos com enorme quantidade de hormônios ligados, por exemplo, a ocitocina, serotonina e dopamina, que possuem relação com o cérebro, local onde é produzido em grande quantidade esse tipo de hormônio, ok? Então, vamos lá. Você tem agora aqui o ósteo externo, ou abertura da uretra, ok? Aqui, este ósteo externo, abertura da uretra, é onde sai a urina, ok? Uretra, urina. Você tem do outro lado os lábios maiores do pudendo. Os lábios maiores são as camadas mais externas do aparelho reprodutor feminino, o lado externo do aparelho reprodutor feminino. Dentro desse espaço existe a parte externa e a parte interna, que são os lábios menores. Eles ainda são a parte interna e vem logo em seguida após os lábios maiores. Após isso existem mais duas camadas internas, mais duas camadas internas, onde uma vem o próprio ósteo que eu falei, que é a abertura da uretra, que é a mais externa de todas, e a mais interna de todas, que tem a ver com o aparelho reprodutor em si, que é o ósteo, da vagina. O ósteo, que significa espaço, espaçamento. Então, este é o aparelho reprodutor feminino, os órgãos do aparelho reprodutor. E também nós podemos abordar aqui sobre a formação. Como eu já tinha dito, falei sobre aleitamento materno. Só que nós precisamos aprofundar um pouco sobre a relação das mamas e a reprodução humana, ou seja, a mulher, ao desenvolver o corpo durante a fase da puberdade, que o padrão para estágio adulto chega a desenvolvimento fisiológico e morfofisiológico, ou seja, tanto da forma quanto da função, o corpo sofre alterações, entre eles a das mamas. E como é que isso se forma? Os seios da mulher, em grande quantidade, acumulam gordura em grande proporção. E quanto maior a proporção de gordura acumulada nesta região, maior o tamanho do seio. Sendo que há uma região ainda mais interna da formação dos lóbulos, que são responsáveis pela formação e criação também do leite materno. Então veja que o leite materno possui uma grande quantidade de gordura e proteínas. Então o lóbulo é uma das estruturas responsáveis por essa transformação. Quando os hormônios agem fazendo com que esta região do seio sejam desenvolvidas, entendeu? Nos mamíferos, as fêmeas, elas começam a produzir o leite, voltado a ser o primeiro alimento do filhote ou da criança, a depender da espécie. O leite sempre vai ser o primeiro alimento após o nascimento. Então, os ductos são as regiões do seio para a condução do leite materno produzido nos lóbulos. Desta forma,
a mulher consegue transformar aquele acúmulo de gordura e de proteínas em fonte também de alimento para a criança. Dessa forma, e essas glândulas mamárias, certo? São glândulas internas com algumas características de glândulas externas para lançamento, ok? Página 209, lançamento do leite materno para o ambiente externo e a criança conseguir se alimentar dele. Sobre o leite materno, eu acredito que eu já tenha falado alguma coisa nas primeiras aulas, só que eu vou deixar bem claro aqui um detalhe. Eu acho que eu já falei, não sei, mas eu vou repetir. Existe uma parte do leite materno chamado colostro, que é onde há o maior acúmulo de proteínas, gorduras e até mesmo carboidratos benéficos à saúde do bebê. Então, esse colostro, que é primeiros 10, 20% da produção do leite materno, ele vem com a maior concentração de proteína, inclusive artificialmente já é produzido como remédio, já é usado como remédio e replicado pela indústria farmacêutica como um meio de também uso de suplemento alimentar e vitamínico através, da biotecnologia, com o uso desta, digamos assim, formação natural. Usa-se o leite materno como meio de alimento para o ser vivo, no caso, em outras fases da vida, além da fase do recém-nascido em humanos. Ok, gente? Vamos ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.